Fala galera, beleza? Saiu o edital da Cefaz Sergipe. Nessa aula aqui a gente vai comentar um pouco sobre o edital, tentar esclarecer ali como é que vai ser aquela estrutura de prova e focar principalmente na parte de discursiva. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo dessa aula aqui é a gente passar pelas principais informações do edital e trazer aqui algumas estratégias para você elaborar a discursiva. A gente viu no edital que vão ser duas discursivas, são estilos diferentes de discursivas, e eu vou trazer aqui exemplos de enunciado dessas discursivas e como você poderia, com base nesses enunciados, estruturar o seu texto, beleza? Se ao longo dessa aula você ficar com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que é @prof.brunomarques, ou no Instagram do Você Concursado, beleza? Também tem um canal do Telegram na Academia Discursiva. Se você tiver interesse, manda uma mensagem lá pra gente. Outro ponto importante é que se você ainda não é aluno do nosso treinamento, dos nossos cursos de discursiva, tem um link abaixo desse vídeo aqui que você pode clicar e conhecer um pouquinho mais sobre esse treinamento focado na Cefaz Sergipe, beleza? Então vamos lá. Data da prova. A prova está marcada aí para 3 de abril, então esquece seu carnaval. Vai ser o carnaval vai ser utilizado aí por você para poder estudar, para poder focar. Então, vale a pena, tá? Eu sei que para alguns vai ser muito difícil isso, mas vale a pena. Tira esses dias esse ano para poder estudar e ano que vem você vai poder curtir o carnaval aí como concursado. E você vai lembrar, caraca, o professor falou realmente sobre isso aí, e realmente eu vou estar eu tô curtindo como aprovado no concurso da Cefaz Sergipe e valeu a pena eu ter me dedicado naquele período. Outra informação, cara, para mim, uma das mais importantes do edital é que são 6 horas diárias, carga horária de 30 horas semanais. Então você tem um período do seu dia, dois períodos do seu dia livre, né? Então, ou você trabalha de manhã e tem livre à tarde e à noite, ou você trabalha à tarde e tem livre amanhã e à noite. Cara, isso aí muda a qualidade de vida, porque você tem tempo para resolver suas coisas, você tem tempo para estar com sua família, enfim, 6 horas diárias é qualidade de vida. Depois, a gente tem aqui a remuneração, que é de quase 10 mil reais, não preciso nem falar que isso aí vai mudar a vida de qualquer pessoa, né? E uma informação que pouca gente fala é a validade do concurso, tá? O concurso ele está previsto para durar 2 anos, mas ele pode ser prorrogado por igual período. Então ele pode valer aí 4 anos. E por que que isso é importante? Porque durante esses 4 anos a banca ela pode convocar o pessoal que está no cadastro de reserva. Então o edital traz aqui as vagas, né? Diz que vai ter um total de 50 vagas, né? Vão corrigir aqui 100 redações, tá? Então eles vão pegar os classificados no objetivo, é, corrigir as redações dos 100 primeiros classificados, né? Obedecendo aqui a classificação em ampla concorrência, pessoas com deficiência e afrodescendentes, beleza? Então ele vai obedecer essas regras, mas vai corrigir ao todo aí 100 redações. Só que não necessariamente essas 100 pessoas vão realmente compor o cadastro de reserva. Por quê? Porque o edital traz que vai ser chamado, convocado para o curso de preparação apenas os 50 primeiros, obedecendo essa classificação. E o que seria essa classificação? É justamente o somatório do quantitativo de vagas com o cadastro de reserva. Então, as vagas, 7, mais o cadastro de reserva, dá justamente os 35 que vão ser convocados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que das 100 redações corrigidas, mesmo que todos os candidatos consigam a nota mínima, né, 50 vão ser eliminados e 50 vão ser chamados para o curso de preparação, ou seja, vão ficar no cadastro de reserva. Ao longo do concurso, a banca ela pode vir a chamar o pessoal que está no cadastro de reserva, né? Mas os outros 50 que tiveram a redação corrigida, mas não estão no cadastro de reserva, provavelmente vai ser eliminado. Por que que eu digo provavelmente? Porque no edital ele não deixa claro isso, né? Então é uma informação que fica ali um pouco obscura. A gente presume que vai ser eliminado, né? Mas o edital não traz isso de forma expressa, beleza? Show de bola. Então a gente vê aqui que a discursiva ela vai ser o diferencial ali. Se você tem um bom desempenho na objetiva, mas é mediano na discursiva, é perigoso alguém pegar e passar você, né, com a nota da discursiva e você ficar fora daquela lista dos que vão ser convocados para o curso de preparação. Então, quanto melhor o seu desempenho na discursiva, melhor a sua classificação no concurso. Vamos entender esse edital aqui que veio ali com prova de manhã, à tarde, misturando as matérias todas. Vamos entender como é que foi. A banca ela disse o seguinte: vai ser aplicada uma prova de manhã e uma prova
à tarde. A prova da manhã, ela vai ter ali algumas matérias de conhecimento geral, valendo 10 pontos, algumas matérias de conhecimento específico, valendo 50 pontos. Na verdade, tem 50 questões, com peso 2 ela vale 100 pontos, né? Vai ter e uma discursiva, estudo de caso, valendo 20 pontos. Na parte da tarde, vai ser aplicado também outra prova de conhecimento geral, só que com outras matérias, valendo 10 pontos. Prova de conhecimento específico com outras matérias de conhecimento específico, valendo 50 pontos, como é peso 2, o total é 100 pontos. E a discursiva, dissertação, cobrando o assunto relacionado ao estado de Sergipe, valendo 10 pontos. Então, ao todo aqui, para entender, vai ser uma prova com conhecimento básico, específico e discursivo de manhã, e uma prova de conhecimento básico, específico e discursiva à tarde. Vai ser vão ser duas provas com estruturas bem parecidas, tá? Então, são provas que você vai ter que gerenciar muito bem o tempo, porque você vai ter que responder prova objetiva e responder prova discursiva. E no tempo da prova, inclui também preencher a folha definitiva, tanto da objetiva quanto da discursiva. Então, é importantíssimo para esse concurso, assim. Se para outros concursos já era importante, para esse é muito mais importante você fazer simulados antes da prova, tá? E nesses simulados você precisa necessariamente inserir a discursiva. Para quê? Para você saber se realmente você está dando conta de fazer a objetiva e a discursiva dentro do prazo previsto no edital para a prova, beleza? Show de bola. Então, com base nisso, a gente tem que a prova total de conhecimento geral, que vai ser essa daqui mais essa daqui, vai valer 20 pontos. A de conhecimento específico vai ser o somatório dessas duas, valendo 200 pontos. E a discursiva vai ser o somatório dessas duas aqui, valendo ao todo 30 pontos. Aí o edital traz o seguinte: para ser aprovado na prova objetiva, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos em conhecimento geral e um mínimo de 100 pontos em conhecimento específico. Isso quer dizer o quê? Que se o candidato pegar e zerar essa prova aqui, mas gabaritar essa, ele tem um mínimo de 10 pontos, não é eliminado. Se ele zerar essa prova aqui, mas gabaritar essa, ele tem um mínimo de 100 pontos, então ele não é eliminado. Veja que o mínimo é pelo somatório das provas de conhecimento geral e das provas de conhecimento específico. Ele não é o mínimo em cada uma das provas, beleza? Diferente ocorre com a discursiva. A discursiva, o mínimo é por questão, tá? Isso aqui dificulta um pouco, porque você não tem como ir mal em alguma das questões, tá? Você precisa de 10 pontos, ou seja, 50% no estudo de caso, e você precisa de 50% na dissertação. Então veja que aqui não tem um mínimo geral, apesar do mínimo geral ser de pelo menos 15 pontos. Só que eu não posso dizer que o mínimo é de 15 pontos, porque eu preciso de 10 pontos no estudo de caso e de 5 pontos na dissertação. Então, se o candidato gabaritar o estudo de caso, tirar 20 pontos no estudo de caso, mas zerar ou tirar menos de 5 pontos na dissertação, ele está eliminado, porque ele não conseguiu o mínimo na dissertação. Então veja que a banca ela dificultou um pouco mais nessa questão da discursiva, provavelmente porque ela está querendo eliminar, daquele 100 ali, ela quer eliminar uma grande quantidade de candidatos, por isso que ela pesou a mão aí nessa questão dos mínimos, tá? Bruno, o pessoal reprova? Reprova e não reprova pouco, tá? É bem comum nessas provas da área fiscal a galera reprovar em prova discursiva. Por quê? Porque antigamente não tinha muito edital com prova discursiva, né? Hoje está saindo vários e com prova discursiva, mas antigamente não tinha. Então está tendo uma transição. Então muita gente está começando a ver agora a necessidade de estudar para discursiva, né? E quem faz a prova vai bem na objetiva, mas não teve esse cuidado com a discursiva, acaba às vezes sendo eliminado no concurso, beleza? O que mais que a gente precisa saber aqui então? Vamos lá, sobre a prova discursiva, a gente já viu que vai ser um estudo de caso e uma dissertação, viu que no estudo de caso vai cair uma matéria relacionada à auditoria fiscal, valendo 20 pontos e o mínimo para ser aprovado é 10 pontos, e na dissertação vai ser aplicado um tema a respeito de atualidade voltado para o estado de Sergipe, valendo 10 pontos, para ser aprovado um mínimo de 50 pontos. O edital traz que a prova deve ser necessariamente preenchida com caneta preta, tá? Então, muita atenção aqui, porque vários editais trazem caneta azul ou preta, né? Nesse é caneta preta, tá? Isso é bom porque fica melhor na hora que digitaliza a prova, fica mais fácil do examinador ler. Então, sempre caneta preta, beleza? Outra informação é o quantitativo de linhas. O estudo de caso, ele tem ali um máximo de 30 linhas, e a dissertação
20 linhas, tá? Então a dissertação vai ser mais curtinha. Ao todo a gente tem aqui as duas provas valendo 30 pontos. Bruno, aí vem aquela dúvida, né? Como é que seria essa prova de auditoria, né? Como que seria cobrado essa matéria de auditoria? O que deve cair nessa prova, nesse estudo de caso? Pois bem, o estudo de caso é, como o próprio nome já diz, você vai analisar um caso, né? Vai analisar uma situação hipotética. Então, no enunciado da sua questão, a banca vai trazer uma situação hipotética e pedir para você poder responder a determinados aspectos relacionados àquela situação, beleza? Então, essa é a estrutura do estudo de caso. Que deve vir a ser cobrado? Como é uma prova voltada para a área fiscal, né, e a banca fala que vai ser cobrada auditoria no estudo de caso, provavelmente ela vai trazer uma situação que envolva aplicação de tributos, né, estaduais, né? Então você vai ter ali alguns tributos, a banca vai passar alguns valores a respeito de transações, e aí na parte dos tópicos ela vai solicitar que o candidato discorra sobre alguns conceitos relacionados à auditoria, mas que também traga algumas informações relacionadas à legislação tributária. Então, provavelmente saber ali o fato gerador, a alíquota, né, a base de cálculo, como formar, né, a base de cálculo para os principais tributos estaduais é essencial, porque pode vir a ser cobrada na prova estudo de caso, beleza? Então, tem que estudar de forma direcionada. Logicamente, você vai ter que saber todos aqueles conceitos, testes substantivos, teste de observância, etc. Teste de amostragem, a banca ela traz normas relacionadas à amostragem ali de forma bem específica, amostragem estatística, não estatística, são temas relevantes que podem vir a ser cobrados, né? Mas eu acredito que a banca ela vai pegar um tema de auditoria e mesclar com o conhecimento de legislação tributária por ser um cargo de auditor fiscal. Show? E na dissertação ele vai trazer algum aspecto relacionado ao estado do Sergipe. Aí pode ser várias coisas, meio ambiente no Sergipe, questão de violência no Sergipe, desde da parte de economia até a parte social. Só que sem cobrar um conhecimento técnico sobre isso. Ele vai cobrar um conhecimento geral acerca disso, um posicionamento do candidato acerca disso, beleza? Vamos lá, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, trazendo alguns exemplos. Para isso, a gente vai utilizar a biblioteca discursiva, tá? A biblioteca discursiva é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue, pelos filtros, né, procurar questões discursivas para você praticar. Um sistema de questões discursivas, né, tem mais de 16 mil discursivas cadastradas nesse sistema, e aí você pode ir lá e pesquisar. Então, você pode jogar aqui auditoria, nessa busca por questão aqui, né, selecionar aqui, ó, banca, matéria, ano, órgão, né? Pode selecionar aqui só questões com padrão de resposta, definir o número de linhas, enfim. Então, é uma ferramenta bem útil aí para você se preparar, auxilia muito na hora de você procurar uma questão discursiva para praticar, né? O estudo de caso, normalmente, ele vem separado em 3 partes, tá? A primeira parte é o que a gente chama de situação hipotética, onde a banca vai contar a historinha para o candidato. Depois vem aqui o comando da questão e, por fim, os tópicos, tá? Eu não vou ler isso aqui, esse enunciado está disponível lá na Academia Discursivas, ou na Biblioteca Discursivas, é só entrar com esse número lá, tá? Você pode pesquisar lá à vontade para poder ler o enunciado. Na área do aluno também está disponível aí como tema para poder praticar. E aí você tem aqui o comando da questão em que a banca fala, ó, acerca da situação apontada, responda, né? E aí ela pede exatamente o que ela quer que o candidato responda, né? Então ela pede para falar qual o tipo de teste aplicável no caso, que são informações suficientes, adequadas, relevantes e úteis, como são denominadas as informações que fundamentam os resultados da auditoria interna, que técnica pode ser utilizada para determinar a extensão destes testes de auditoria. Veja que aqui a banca ela utiliza uma situação hipotética, mas cobra só conhecimentos teóricos a respeito do assunto, tá? É um modelo da banca Sebrasp, né? Mas no seu concurso pode ser que ele traga de forma diferente, ele traga uma situação hipotética um pouco mais detalhada, com números e etc, e peça para você poder calcular base de cálculo, explicar qual seria o fato gerador, aplicar a alíquota e saber qual seria o valor do imposto, né? Enfim, então ela pode trazer questões com um pouco mais de cálculos, a gente vai treinar esse tipo de questão também no nosso treinamento, beleza? Agora, veja aqui alguns aspectos interessantes. Primeiro, sempre vai ter uma situação hipotética. Segundo, a banca ela traz os tópicos aqui, né? E na frente ela traz a pontuação. Essa pontuação aqui ela é importante na hora de você distribuir as linhas. Se tiver tópicos com pontuações muito diferentes, por exemplo, um tópico valendo 10 pontos e outro valendo 2, 3,
é porque a banca quer que você desenvolva mais o tópico que vale mais pontos. Então, você vai gastar mais linhas. Então, qual é a estratégia para a banca Sebrasp? Distribuir as linhas proporcionalmente ao valor dos tópicos. Então, se um tópico vale mais pontos, você direciona mais linhas para aquele tópico. A ideia é que você gaste mais linhas com aquilo que vai te dar mais pontos, beleza? Como é que a banca vai corrigir essa prova? O estudo de caso ele vai ser calculado da seguinte forma. A nota da prova discursiva estudo de caso, né, que nem chama NPPD, chama NSC, né, porque é estudos de caso no edital, é a nota de conteúdo mais 2 vezes a nota, o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Nota de conteúdo vai ser apresentação e estrutura textual valendo 1 ponto, desenvolvimento do tema valendo 19 pontos. Veja que o desenvolvimento do tema é justamente a resposta aos tópicos. Ao todo, a gente tem 20 pontos. A maior parte da nota está justamente aqui na parte de desenvolvimento do tema. Então, isso aqui é relevantíssimo para a gente poder montar uma estratégia de resposta. E a parte de gramática vai ser subtrair do total de pontos que conseguiu aqui na nota de conteúdo. Né? Então, só para você ter uma noção, um candidato, vamos pegar aqui 2 candidatos, candidato 1 e candidato 2. O candidato 1 cometeu 5 erros, o candidato 2 cometeu 5 erros também. Só que um escreveu 20 linhas e o outro escreveu 30 linhas. Então, o candidato 1 vai perder 0,5 pontos, que vai ser 5 vezes 2 dividido pelo total de linhas 20, tá? E o candidato 2 vai perder 0,33 pontos, né? Porque ele escreveu mais linhas, então vai dividir por 30, vai ficar menor. Então veja que esse candidato aqui, ele perde menos pontos por ter escrito mais linhas. Apesar dele ter cometido a mesma quantidade de erros do candidato 1, ele perde menos pontos, né, por conta dessa fórmula que a banca traz. Agora, logicamente, é interessante que você escreva as 30 linhas, não só por conta de questões dos erros de gramática, porque, logicamente, se você escreve mais linhas, a chance de você cometer mais erros é maior. Mas principalmente por conta da questão do desenvolvimento do tema. Ora, se vocês utilizam o máximo de linhas possíveis, você está trazendo mais informações para a banca. Com mais informações, a chance de você acertar o que está no padrão de resposta também aumenta. E se você acerta o padrão de resposta, você ganha nota no desenvolvimento do tema, que é o que vale mais pontos. Então, uma estratégia para a banca Sebrasp, por estudo de caso, é escrever o máximo de linhas possíveis. Ou seja, buscar escrever ali as 30 linhas. Né? Como é um estudo de caso, 30 linhas, normalmente a gente utiliza uma estrutura padrão, que é aquela estrutura do texto dissertativo, que é a introdução, um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos e a conclusão. Nessa introdução aqui, a gente vai dizer qual é o objetivo do documento, né, que a gente chama de tese, seria analisar a aplicação do tributo, ou avaliar se a regularidade do procedimento, etc. Então, a gente vai trazer aqui o objetivo do texto, tá? Aí, cada parágrafo de desenvolvimento você vai utilizar para responder algum dos tópicos, então vai responder os tópicos. Se tiver 2 parágrafos de desenvolvimento, você traz só 2 parágrafos. Se tiver 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Se tiver 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Se tiver 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento, beleza? E a conclusão, que vai ser um reforço da tese. Né? Então, qual era o objetivo? Era analisar. E aí, depois da análise, o que você pode concluir sobre isso? Então, você vai ter que um reforço para poder mostrar o objetivo. Agora, tanto esse parágrafo quanto esse parágrafo aqui, eles não são tão relevantes para fins de nota. Por quê? Porque a nota, você viu, 95% da nota está na resposta aos tópicos. Então, pode acontecer de uma questão ter ali 3, 4 tópicos, mas esses tópicos serem muito longos, né? Para você conseguir responder de forma satisfatória, você vai gastar mais linhas. Nessa situação, você pode simplesmente abrir mão da introdução e da conclusão e focar só na resposta aos tópicos. Por quê? Porque é ele que vai te dar mais pontos, beleza? Então, a estrutura geral seria introdução, desenvolvimento e conclusão, porém, você pode abrir mão da conclusão e da introdução se precisar de espaço. O que você não pode fazer é, não vou fazer a introdução e conclusão e escreve 20 linhas. Pô, aí sobrou 10 linhas em branco, né? Então, ou você usa todas as linhas para os parágrafos de desenvolvimento, ou seja, usa todas as linhas respondendo os tópicos, ou você faz um parágrafo de introdução e de conclusão trazendo esse objetivo. Mas assim, é um parágrafo de introdução e conclusão muito curto, tá? Bem pequeno ali, no máximo 3 linhas cada um desses parágrafos para não prejudicar a resposta aos tópicos, beleza? Agora vamos dar uma olhada na questão dissertação, tá? Eu trouxe aqui uma prova
retirada lá do concurso Sebrasp, aplicada em 2018 para o cargo de delegado da Polícia Civil de Sergipe. É uma questão de 20 linhas, exatamente igual a sua, cobrando um conhecimento sobre o estado de Sergipe. Aí ele traz aqui as pirâmides etárias do estado de Sergipe, ó, em 2010, aí traz essas duas figuras, né? Traz aqui um texto motivador, explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre isso, e depois vem aqui e pede, ó, comando da questão, redija um texto estabelecendo uma análise sobre a principal ligação entre as taxas citadas no texto e os gráficos apresentados, e os tópicos. Explique de forma sucinta o que são a base, o corpo e o topo da pirâmide, e depois comente, com base nos gráficos, a possibilidade relacional entre a educação escolar e sua população economicamente ativa. Então aqui, na verdade, a gente vai ter 3 tópicos. 1, 2 e 3. No primeiro tópico, a gente tem que fazer essa análise entre a ligação entre as taxas citadas no texto e o gráfico. Depois a gente tem que responder isso aqui e depois a gente tem que responder isso aqui. Então, em suma, né, numa questão de 20 linhas, a gente separaria esse texto aqui em 3 partes. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, seria um parágrafo para poder desenvolver cada um dos tópicos, beleza? Simples, questão de 20 linhas, então a gente não precisa de introdução e conclusão, é só responder os tópicos. Por quê? Porque se você fizer introdução e conclusão, não vai ter espaço para poder responder aos tópicos. E mais um detalhe, tá? A gente, quando vai fazer prova da Banca Sebrasp, a gente dá uma olhada na pontuação dos tópicos, né? Porque ela normalmente traz isso expresso. Então a gente vai olhar aqui, ó. A gente vai ver que o tópico 1 vale 2,5, os outros dois valem 3,5. Opa! Então, os tópicos 2 e 3, nesse caso aqui, eles valem mais pontos que o tópico 1, né? Então, eu vou tentar direcionar mais linhas para eles, porque eu vou desenvolver melhor a resposta e a chance de eu ganhar uma nota mais alta no que vale mais ponto é melhor, beleza? Então, essa seria a estratégia para poder responder essa questão. Mas veja que vai ser um texto motivador e tópicos pedindo assuntos relacionados a questões sociais mesmo, econômicas, enfim, do estado de Sergipe, trazendo o estado de Sergipe ali como modelo, beleza? E como é que vai ser corrigida a prova? Vai ser a mesma fórmula do estudo de caso. A diferença tá na pontuação, né? Que o desenvolvimento do tema vai valer 9,5 pontos e a apresentação e estrutura textual 0,5 pontos. Nessa apresentação e estrutura textual aqui, a banca vai avaliar se você realmente respondeu o que foi solicitado, legibilidade, indicação de parágrafo, margem e organização de ideias, aspectos relacionados à coesão. Normalmente a Banca Sebrasp, se a redação não está ilegível, ela costuma dar a nota máxima, né? Então, é um aspecto que ela normalmente dá a nota máxima, não precisa se preocupar tanto. O que tem que te preocupar é realmente desenvolver isso aqui, e para isso você precisa conhecer a técnica, precisa saber escrever um parágrafo de desenvolvimento para essa Banca Sebrasp, beleza? E o que muda aqui para o estudo de caso é essa parte aqui. No estudo de caso, a banca ela traz que vai ser o número de erros vezes 2, né? Aqui não, aqui ela não traz nenhum fator de penalização, então vai ser só o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, se a gente trouxer aqui aquele exemplo, o candidato 1 e o candidato 2, considerar que o candidato 1 escreveu 10 e o candidato 2 escreveu 20, o candidato 2 vai perder 0,5 pontos, enquanto o candidato 1 vai perder 0,5 ponto. Então, nessa brincadeira aqui, ó, só por ter escrito mais linhas, esse candidato aqui ele ganhou 0,5 pontos na frente do candidato 1. Só por ter escrito mais linhas, mesmo cometendo a mesma quantidade de erros. Logicamente, vale também aquela regra. Quanto mais linhas você escreve, melhor, né, seria a sua resposta aos tópicos, então maior a chance de conseguir essa nota em desenvolvimento do tema. Beleza? Então, a estratégia para poder responder a uma questão de 20 linhas é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Bruno, se tiver só 2 tópicos, você divide 2 parágrafos de 10 linhas. Bruno, se tiver 4 tópicos, aí você vem aqui e divide em 4 partes da sua redação. Beleza? Então, o importante é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Para quê? Para poder facilitar, primeiro, a sua elaboração, né, que fica simples, mas principalmente a correção do examinador, porque ele vai procurando a resposta na ordem que ele solicitou ali no enunciado. Então, se você facilitar isso, a chance dele encontrar a resposta na sua redação e te dar a nota máxima é maior também. Beleza? Show de bola! Então, depois dessa explanação rápida aqui sobre a prova discursiva, o que você precisa fazer para poder chegar bem preparado lá no concurso da Cefaz Sergipe? Primeiro,
aprender a técnica discursiva, né? A questão de apresentação do texto, legibilidade e tal, mas principalmente, tá? Técnicas para construir o parágrafo de desenvolvimento, que esse parágrafo, é aqui nesse parágrafo de desenvolvimento que você vai ganhar 95% da sua nota, tá? Então isso aqui você vai ter que saber fazer de forma primorosa. E depois elaborar no mínimo 4 redações até o dia da prova. Bruno, 4 redações de qualquer forma? Não. 4 redações com correção. Então a minha dica é, você vai fazer uma questão, tá? Uma questão dissertativa, aquela de 20 linhas, mandar para correção. A banca vai te dar um feedback. Aí você vai pegar e mandar outra questão, dissertação. O corretor vai analisar, vai te dar um feedback. Então aqui você teve 2 feedbacks sobre a questão. Então o que você tinha de erro para poder melhorar, provavelmente já foi apontado no seu espelho. Então aqui você já meio que dominou ali como fazer essa questão de 20 linhas. Massa, agora que você já sabe fazer a questão de 20 linhas, você vai fazer a questão estudo de caso, que é de 30 linhas. Você vai fazer o mesmo processo, manda para correção, vai te dar um feedback. Esses aspectos provavelmente você já vai ter superado, então vai ser só aspectos relacionados mesmo ao estilo estudo de caso. E depois você faz o 4º estudo de caso. Manda para correção e recebe o feedback. Assim, com 2 feedbacks, né? 2 feedbacks para a questão de 20 linhas e 2 feedbacks para o estudo de caso, provavelmente você já vai chegar em um nível bom para a sua prova, um nível em que você já não corre mais o risco de ser eliminado, né? Logicamente, sempre há o risco de ser eliminado, porque pode ser que cobre um assunto que você realmente não saiba nada, né? Mas aí o problema não está na técnica, não está na discursiva, está na falta do conhecimento técnico para a prova, né? E isso você tem que ter porque você vai precisar conseguir boa nota na prova objetiva, tá? Mas nesse processo aqui, às vezes você consegue ir bem mesmo sem saber o tema de forma completa, né? Por conta da técnica, facilita muito na hora de organizar as informações e às vezes você consegue até não ser eliminado mesmo sem saber o tema, beleza? Show de bola, então essa aqui é a estratégia que você deve seguir para poder conseguir aí chegar bem preparado no concurso da Cefaz Ceará. Agora, se você quiser isso de forma mais simples, né, tudo já organizado para você, aí eu sugiro que você dê uma olhada e entre também para nosso curso da Cefaz Sergipe, né? O curso ele já tem toda a técnica discursiva sucinta separada para a banca Sebrasp. Ele tem os temas para poder praticar, tanto para as questões de 20 linhas, quanto para o estudo de caso de 30 linhas. Esses temas eles são inseridos com base no edital, tá? Você tem correções individualizadas, então você pode mandar, você vai fazer esses temas e mandar para correção para poder receber aqueles feedbacks. E os temas, eles possuem proposta de resolução. Isso quer dizer o quê? Que eu boto lá um tema para você poder praticar e faço o tema também, né? Eu faço o tema, ó, você deveria fazer assim e tal, utiliza essa estratégia. Então, você vai ter, você vai tentar fazer, você vai receber um feedback sobre aquela redação que você fez, né, específico, e ainda vai ter um local onde você vai ver a proposta de resolução, tá? Algumas propostas de resolução vão ser em texto, outras vão ser em vídeo, porque no vídeo eu consegui explicar melhor ali qual é a técnica que eu utilizei para montar aquele parágrafo, beleza? E tudo isso está disponível a um preço acessível. Se você ainda não é aluno, o curso está disponível no link aqui abaixo. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, ou no Instagram do Você Concursado, ou lá no canal da Academia de Discursivas no Telegram, beleza? Então é isso, forte abraço e bons estudos!